Beleza, vamos então com os lances de hoje à tarde no Couto Pereira. Só o público, né, Dilson? 20 e alguma coisa? Eu discordo desse público 23,605. Eu discordo desse público Eu aí. também. 26 no total, Aliás, né? falaram, eu vi Tinha mais gente. 2 ou 3 estações diferentes de rádio que os ingressos tinham sido esgotados para ambos, daí de repente tem 23. Mas de repente é Alguma- a quantidade que é colocada. Daí, então, à mas venda. aí 10 mil sócios não foram. Antes de você falar aí, né, até te interrompi, eu acho que assim, alguma coisa estava errada nessa divulgação aí, que não sei dizer o quê, porque os números não... Qual a capacidade do Não. Couto Pereira? 36 hoje? 36. Então, 36. Não. então não tem como, né? Mas será que 10 mil, caberia, é isso. caberia mais 10 mil pessoas no Couto Pereira? Eu acho que não. De jeito nenhum. Eu acho que não. Mas a festa foi legal. Aí a entrada do Curitiba, a torcida do Atlético também, como sempre, participativa, né? Obrigado. Não, é verdade. Ao torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético foi ao Couto Pereira, empurrou o time, sofreu. E como disse o Edilson, só foi decidido nos pênaltis, numa verdadeira loteria. Não, com certeza, Né? o time foi aguerrido, não foi omisso, né, como tinha vindo em outras oportunidades, né? Isso aí é ponto positivo. E da tem um tarde. detalhe, poderia ser muito pior, porque a maneira pela qual o Carrasco escalou o time tinha tudo para dar errado. E ele foi superior ao Curitiba no primeiro tempo. né? Exatamente. O Curitiba equilibrou o jogo no segundo tempo. No primeiro tempo só deu o Atlético, né? A situação era complicada para o time do Curitiba e por pouco. Faltou qualidade também para o Atlético definir o jogo, quem sabe, ser mais contundente no começo do jogo, no primeiro tempo, mas ele foi superior ao time do Curitiba. O meio de campo do Curitiba já não estava rendendo, né? Com a saída do Tcheco ficou ainda pior, né, Dilson? O time do Curitiba usou do expediente de lançamentos, bolas compridas, né? A bola não passava, a ligação direta toda hora, a bola não passava no meio campo. Até porque, com a saída do Tcheco, o time do Curitiba perdeu muito de qualidade, né? Na meia cancha. E com a saída do Tcheco, o time do Curitiba perdeu muito de qualidade ali e não produziu na meia cancha. Agora, hein, Juninho, eu achei erro novamente, né? O Ligueira no banco, cara. E no jogo aqui também, né? No primeiro jogo contra o Cruzeiro aqui. Também. Mas, na verdade, o Carrasco, ele faz disso, né? A gente não pode esperar do Carrasco uma condução diferente daquela que ele fez hoje. O time vai bem num jogo, ele muda no outro, ele não quer nem saber. E tem sido assim desde o começo do trabalho dele no Atlético Paranaense. O que chama atenção é que ele deixa jogadores importantíssimos com qualidade técnica fora, até do banco de reservas, e coloca jogadores que a gente não espera para jogar. Porque hoje ele armou o time do Atlético Paranaense para jogar na defesa e sair no contra-ataque. Ele botou 3 zagueiros, colocou mais um monte de gente na meia cancha para liberar o Guerrón para correr e o Edgar Júnior para os dois serem os atacantes do time do Atlético. Esse gol no finalzinho já estava impedido. Estava impedido, Gol o do Roberto, né? quando foi o lançamento, já estava na posição de impedimento. E aí, fim de jogo no Alto da Glória, decisão por pênaltis. O que pesa mais aí, hein, Edilson? É o preparo condição ou é emocional. loteria, no seu ver? Não, é a condição emocional, né? Para É, você né? bater um pênalti. Perninha treme, né? Para decidir, a condição emocional vale muito nesse momento, né? Vamos lá então, passo a passo. Alain Bahia, a bola Que faz sorte. uma curva e entra. Então, foi sorte nesse sentido. O Vanderlei foi espetacular. Aí o Lincoln empatando 1-1. A gente vai acompanhando as cobranças aí. David bateu muito bem. melhor 2 a 1. Bem na cobrança de gaveta, hein? todas. Não tinha chance. O Roberto 2-2. Foi emocionante, né? Aí na sequência o Zezinho tomou uma distância danada, bateu bem, 3-2. Pela distância do Zezinho, eu pensei que ele Eu erraria. também. Júnior Urso, Rodolfo Susto. ainda tocou nela, 3-3. Mas bateu muito bem, né? Ali onde ele bateu na costura, não tem goleiro ali que não pega. tem. E aí a batida do Guerrón, né? Aí, ó. Fazer graça, Guilherme. Viu só? Porque o Guerrón é o personagem, na boa e na ruim. Ele foi o personagem depois da partida, negativamente, mas antes ele não tinha nada Não tinha nada. para ser personagem. Ele é o grande da partida. protagonista. O Guerrón é um dos artilheiros do Atlético no Campeonato Exatamente. Paranaense e na temporada Em 2012. destaque nas últimas rodadas, E tanto aí? no Paranaense Tem como na sido Copa do decisivo Brasil. na Copa do Brasil. E aí a última batida, Everton Ribeiro. E 5-4 queria Curitiba. fazer o gol do título, né? E acabou fazendo. E aí a festa coxa branca no Alto da Glória. Crispim, se você me permite, eu queria fazer, né, um agradecimento aí ao árbitro Adriano Milchevski, que ninguém viu ele no Passou jogo. batido, né? Passou batido, uma excelente arbitragem, nos conforta, né, até perder esse título aí de uma forma
de uma forma honesta, né? Exatamente. Não teve nenhum lance assim que eu esteja hoje, vou dormir triste porque tinha um lance que estava impedido, foi um pênalti, nada. Não apareceu e é isso que a gente espera dos árbitros aí, que não apareçam. E tem um detalhe, né? Para quem pensava que na impossibilidade de contar com o Éber e com o Roman, com o Edivaldo Elias, o Antônio Denival de Moraes, o estado do Paraná não teria árbitros à altura para uma disputa como essa. E aí o Adriano, ele mostrou que ele está nesse meio também. Pode ser bem utilizado no futebol. Olha o Tchek, cheio de gracinha. Continua. Foi uma linda comemoração, o estádio estava cheio, ninguém foi embora, todo mundo acompanhou a volta olímpica, foi muito lindo de ver o tricampeonato do Coritiba hoje, no estádio. E agora tem um detalhe, né, Crispim? Muita gente não gosta muito do campeonato estadual, da competição local, e dizem que não tem qualidade, né? Eu acho que o nosso campeonato estadual está melhorando muito. Esse ano não tivemos nenhum problema, a não ser aquele jogo Atletiba na quarta-feira de cinzas. Eu acho que o campeonato paranaense transcorreu na normalidade, não tivemos nenhum senão, nenhum porquê. E o título merecido por parte do time do Coritiba. O Atlético poderia ter tido uma sorte melhor, mas se ele tivesse jogado no segundo turno que ele jogou no primeiro turno. O Mário Fernandes Silva Neto diz aqui no mural, fala direito esse negócio aí, ó, pênalti, é loteria, tudo bem, mas o Vanderlei é pegador de pênalti. Ou vocês acham que estou falando demais? Quero falar uma coisa aqui. Concordo com o torcedor nisso, eu acho que pênalti de repente tem o demérito de que não se diz o que está em campo, mas não pode dizer que é loteria. Eu acho que tem tudo a ver com o emocional do jogador. E especialmente na questão do Guerrón, por exemplo, que perdeu o pênalti, tem que ter todo o emocional do jogador depois, se o Atlético teve, a questão é que o Coritiba também teve. Então, tem loteria, mas não é tudo loteria. Eu tava do outro lado, tava muito longe de onde foram as cobranças, né? Não sei se é sorteio, o que foi lá, enfim. O Guerrón fez um gesto antes de bater o pênalti, que vocês que estavam lá por perto, o que ele fez? O que ele quis? Foi uma provocação ou ele pediu ajuda? Não sei, eu tava lá em cima. Me pareceu que... Ele estava se concentrando, tá como mentalizando. uma pessoa, exatamente, que estava ali, não foi demérito, achei Eu não que sei ele porque estava ele ergueu realmente pedindo Ele ergueu as mãos ajuda. pra cima, não sei tipo, se ele pediu pra torcida, alguma coisa. Olha, eu Não, quero- acredito que ele pediu não, lá onde ele estava. Eu não quero tirar os méritos do Vanderlei, né? Porque ele defendeu o pênalti do Guerrón, mas o pênalti só é defendido pelo goleiro, o pênalti mal batido. O goleiro não tem obrigação nenhuma de pegar pênalti. Verdade. E ele bateu muito mal. Agora tem uma coisa que de repente a torcida do Curitiba vai ficar chateada comigo, mas o Vanderlei se adiantou para pegar o pênalti do Guerrón. Se a gente observar, é claro que o juiz estava ali bem próximo, poderia mandar voltar e preferiu não mandar voltar. Mas como todos os goleiros que pegam pênalti, o Vanderlei se adianta na hora da cobrança do Guerrón. É claro que o Guerrón bateu muito mal. O Guerrón bateu muito mal, bateu para o Vanderlei defender. Sorte do Vanderlei, sorte ainda maior do time do Curitiba. Realmente eu não vi se ele estava adiantado, não consegui ver depois, ainda não vi os replays agora. Mas eu acho assim, que independente da questão do Guerrón, o Vanderlei estava muito bem. E isso tem que ser ovacionado sim. Até porque a torcida cobra, a torcida já critica, ele falhou no último Atletiba, todo mundo aqui, a gente conversou sobre isso inclusive. E ele já na primeira defesa, que foi gol, mas ele fez uma excelente defesa. O gol foi uma questão, como o Juninho acabou de falar, foi uma questão de sorte, chutou muito forte e fez o gol. Sem demérito nenhum para o jogador do Atlético. Mas o Vanderlei muito bem na defesa. E eu acho que, de repente, a defesa do Guerrón foi uma consequência de que ele já estava muito centrado no jogo. O Michel está dizendo aqui, o Guerrón é nosso, ele ainda vai jogar aqui. Aqui onde? No Couto Pereira? Ele tem certeza. Coxa tricampeonato mandando um abraço para você, Juninho. Não sei se de maneira irônica ou não. Recebo um abraço com Claro. muito carinho, obrigado pela audiência. Exatamente. O Luiz queria parabenizar a Massa Coxa Branca. O Mário Fernandes também participando aqui. Deise, por gentileza, diz para Ana que a faixa é muito bonita. Obrigada, Deise. O João Luiz tirando onda aqui do Juninho. E o Caco Mazzani que está na linha. Caco Mazzani que a partir de hoje está de férias. Serão 20 dias aí de mordomia e tranquilidade. Fala, Caco, boa noite. Boa noite, Crispim. É isso aí, né? Nem tanta mordomia, espero com bastante tranquilidade. Então tá. E o jogo, hein, Caco? E a comemoração do Curitiba? Acho que acabou sendo o resultado de penalidade, mostrou a igualdade, né, dos dois times na decisão, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. No segundo tempo, o Curitiba procurou mais o jogo na partida de hoje, teve mais possibilidade, mas se você for ver a priori,
nenhuma equipe teve uma chance real, clara, límpida, transparente para poder marcar. E acabou indo para as penalidades. E aí, acho que a felicidade, né, de quem conseguiu concretizar os 5 gols, e o Atlético errou, o seu principal jogador, inclusive do momento, acabou errando. E aí a nação coxa branca está fazendo a festa, o buzinaço aí na cidade, né, Crispa? Os jogadores estão reunidos em algum local, cara? Estão numa churrascaria aqui em Curitiba, comemorando nesse momento, uma coisa entre eles, familiares, diretoria do Curitiba, e estão realmente comemorando muito, mas não vão poder adiantar muito, porque amanhã o time já vai ter que se representar, e à tarde, 5 da tarde, já está indo para Salvador, onde na quarta-feira pega o Vitória pela Copa do Brasil. Cacô, seguinte, a Gazeta do Povo hoje publicou, né, uma matéria, não, foi na verdade uma coluna, né, Edilson? Não, na coluna Intervalo. Na coluna Intervalo, né, que Marcelo Oliveira e o Ximenes teriam se desentendido, que eles estariam brigados. Essa situação aí já foi... E o mais grave, que ele estaria pedindo demissão logo após o jogo, independentemente do resultado. Um dos dois não ficaria. Exatamente. E aí, cara? Olha, vamos sempre falar no futebol e na política, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. O Marcelo, depois da coletiva, até falamos isso com ele antes, falou depois da coletiva e falou que isso aí é um fato normal e que acontece, que não sabe por que razão, em momentos como esse da decisão. Isso aí é uma notícia que surgiu na última sexta-feira, inclusive fizemos essa pergunta para ele. No programa da sexta-feira eu trouxe isso no ar, mas é uma coisa do corriqueira, e tanto ele como o Ximenes, de que coisas que acontecem mesmo. E tanto é verdade que ele continua no comando do Curitiba, agradeceu, elogiou também o Ximenes, e que desavenças e desencontros, ele falou dentro de famílias, é muito normal. Num clube de futebol, então nem se fala. Mas me parece que segue tudo em ordem no Couto Pereira, viu? Você acha que durante a semana já pinta mais algum reforço no Alto da Glória, não? Eu acredito que sim. Estão se falando muito nesse atacante, no meia, e essa possibilidade, né, de que o Curitiba possa realmente trazer esses jogadores assim pontuais, que é o que o Curitiba está desejando. Se fala muito no jogador lá, o Rosales, né, do União Santa Fé, lá da Argentina. Esse meia de 27 anos pode realmente pintar. E tem mais um jogador do Uruguai que também pode chegar aqui para o futebol brasileiro, em particular para o Curitiba. Então tá bom. Beleza, Caco? A partir de hoje, então férias, só te incomodo daqui a 20 dias agora. Nem vai a Salvador? É por aí, rapaz. Eu acho que até mais, viu? Ah, é? Na verdade, eu volto pro ar, rapaz, no dia do jogo do Curitiba com a Portuguesa aqui no Couto Pereira. Então tá. E até lá a gente torcendo, né, para que Curitiba e Atlético consigam seguir aí nas suas partidas, nas fases finais aí, na semifinal e na final da Copa do Brasil. Seria maravilhoso para o futebol paranaense ter o Curitiba e o Atlético disputando uma final de Copa do Brasil, né, Crispa? Ô, Caco, a última aqui, ó. O Mário manda uma mensagem aqui e pergunta assim: Caco, me desculpe, os times não são iguais. Não, o Atlético não tem o Vanderlei. Na opinião dele, o Vanderlei fez a diferença, então. É natural, né? Mas o Rodolfo é um bom goleiro, mostrou isso hoje. Mas o Vanderlei foi, sem dúvida alguma, o grande herói na partida de hoje, em penalidade. Me lembro muito bem, em 1978, 3 jogos, 3-0, e foi a decisão para os pênaltis, um Atletiba. O Manga era o goleiro do Curitiba, fingiu na época lá que estava lesionado e acabaram batendo, e ele fez a defesa e ficou como grande herói, e hoje até eleito o maior goleiro de todos os tempos do futebol brasileiro. Esse cara era o goleiro. E o Vanderlei hoje fez história, fez uma grande defesa, quase que pegou, né, o primeiro pênalti cobrado pelo Alan Bahia, e no final uma vitória nos pênaltis, mas eu acho que, no meu modo de ver, justa. Os times parecidos na disputa, tanto domingo passado quanto hoje, mas eu acho que justa pela campanha do Curitiba. No global, se somar todos os pontos, todos os critérios, o Curitiba foi melhor e superior que qualquer um no futebol paranaense esse ano. E ganhou, resgatou, né, esse título aí, que 39 anos não ganhava, de tricampeão paranaense. Então tá bom. Caco, sugestão para esse fim de domingo no Porco Nobre, 24 horas e no Água Verde. Fala aí. Vamos lá, rapaz. O Mignon Maison, o Mignon com o pâté maison, a base de picles e queijo adoro prato. esse, Caco. E para Sempre encerrar, peço né, na minha e casa. particularmente para o torcedor coxa branca,
um chopinho, né? Pô, o torcedor do Atlético também beba, porque faz parte da vida. Ganhar e perder faz parte do esporte. É isso aí. Valeu, Caco. Boas férias. Um abraço, até mais, Crispo. Um abraço Até a todos. mais, cara. Valeu. Caco Valeu, Mazzani. Como é que ele consegue ter duas férias no mesmo ano, hein? Não dá para entender. Né? Outra, como é que ele vai ficar longe do Curitiba, lá em Salvador? É. Pô, a hora errada de tirar férias, pô. A Safira Prado aqui no mural diz assim, Ana, hoje parecendo uma Miss com esta faixa. Obrigada, Safira. Aliás, né, ambas misses nós duas somos. Grandes representantes do time Alviverde, mulheres, torcedoras que entendem de futebol. Seja sempre bem-vindo aqui no Espaço Esportivo. O Pedro Balancieri tirando onda, será que 3 vices seguidos dá direito a pedir música também no Fantástico? O Tiago, você, Edilson de Souza. Sim, senhor. Não é essa para você, não. Pedi o telefone Você da irmã percebeu que hoje, pode ter sido o último Atletiba do ano? Pode, realmente, mas pode também não ser, né? Podemos ter mais 2 aí pela frente, ainda pela Copa do Brasil. O João Luiz, o Edilson lá da cabine viu o goleiro se adiantar. Eu vi. É brincadeira. E aí o pessoal no estúdio ainda confirmou. O Bandeira e o árbitro que estavam no gramado não viram, o Edilson viu. Pois é, questão de qualidade ótica. Visual. Né? E visual. Então tá bom. Ô Juninho, o que pode representar a perda desse título lá no Atlético? Você acha que, de repente, a exigência fica até maior para uma equipe superior aí para a disputa da Série B? Crispim, eu acho assim que, a minha opinião, a perda do título, né, eu acho que vai custar caro para o Carrasco. Eu acho que as passagens dele e da sua comissão, que é gringa também, deve estar comprada por Uruguai já. Eu imagino que o Carrasco deu, né, as invenções aí, no decorrer do campeonato. Como eu disse, o Atlético não perdeu hoje, não perdeu no Atletiba passado, e muito menos naquele 4-2, né? Perdeu antes já, aquela partida contra o Roma lá, se vocês lembram, que empatou. Se mata o segundo turno, já era, né? Já era. Teria sido, o Atlético teve todas as condições. O torcedor atleticano tem que pôr na cabeça que o Atlético teve todas as condições para ser campeão antecipado, não teria nem final. Na partida de hoje, Crispim, qualquer um, o Caco falou ali que o Curitiba mereceu ser campeão por toda a campanha, eu discordo do Caco, gosto muito do trabalho do Caco, mas eu tenho que discordar. Hoje, se o Atlético é mais competente nas cobranças... Eu também acho, eu concordo. Seria justo. Eu concordo. Qualquer um que fosse campeão hoje... Pelo fosse jogo, Atlético, né? Pelo jogo, de hoje, pelas finais, poderia ser o Atlético, um. se fosse campeão, seria merecido, seria justo. Como o Curitiba foi competente, né? Fez os gols, o Guerrão não fez, o Curitiba foi lá, não tem nada com isso. Campeão foi merecido. E aí não é campeão, muda tudo, né? Aí não é, a cobrança tudo, é maior. A cobrança é maior. Eu acho que tudo assim... diferente. Falando de Paranaense, né? Como eu disse, o pessoal que nos acompanha aqui sabe, não sei se o Edilson sabe, viajei do lado do Marcelo Petralha para Belo Horizonte no meio da semana, e ele falou, deixou bem claro que o campeonato do ano que vem é sub-23, né? Vamos valorizar a piazada da base. Da forma que ele colocou que vai ser, eu gostei, aprovei, falei que estava muito feliz, que daí poderia jogar meninos como Arson, Tiberson, Hugo, ter chance aí, para poder só se concentrar em Copa do Brasil o ano que vem, se Deus quiser, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, com relação ao mérito da conquista do time do Curitiba, por aquilo que falou o Caco Mazzani, que eu acho que está centrado principalmente nessa questão aqui. O Atlético ficou abaixo da pontuação do time do Curitiba no cômputo geral, na classificação geral. Primeiro ponto. Curitiba venceu um jogo Atletiba e tivemos 3 empates. Então o Atlético não venceu o Curitiba. O Atlético chegou e ficou, acho que, 4 pontos abaixo do time do Curitiba na classificação geral. Acho que nesse aspecto que o Caco falou que foi merecido a conquista, foi merecida a conquista por parte da equipe do Curitiba. Mas eu vou fazer uma meia-culpa aí. Vou até concordar um pouco com o Juninho, porque eu venho falando aqui, eu acho que até para ser consistente, é o seguinte, o Atlético levou o primeiro turno por mérito do Atlético, por demérito do Curitiba, que não foi lá, que tinha condições, teve um apagão, 3 empates consecutivos. Então, o Atlético levou com todo o mérito. Veio o segundo turno, o Curitiba levou com todo o mérito, onde o Atlético poderia ter levado também. Então, nada mais justo do que, de repente, chegar no final, que não aconteceu, por exemplo, ano passado. Então, tem isso, verdade. O Curitiba chegou em primeiro no cômputo geral, mas cada um levou um turno por deméritos próprios, mais do que méritos, inclusive. Então, hoje, realmente, chegou nos pênaltis, podia ser jogo de qualquer um. Agora, o torcedor do Atlético Paranaense tem que colocar uma coisa na cabeça. É vice-campeão estadual, está muito bem na Copa do Brasil. E no final do ano passado, acho que nem o mais fanático dos torcedores do Atlético esperava que o Atlético conseguisse ressurgir tão rápido como ressurgiu nesse campeonato.
conseguisse montar um time com a qualidade que tem hoje o Atlético Paranaense tão rapidamente. Porque a gente tem que lembrar que o Atlético foi rebaixado para a Série B do Campeonato Nacional, que praticamente desmontou o time do ano passado, contratou um novo treinador, começou um trabalho totalmente diferente daquele que era realizado o ano passado, e aí o Atlético já conseguiu estar nas quartas de final da Copa do Brasil, que é o segundo campeonato mais importante em termos nacionais, em termos de Brasil, e aí já decidiu o título, ganhou um turno do Campeonato Paranaense e por pouco, por detalhes, não conseguiu ser campeão estadual. Eu acho que o torcedor do Atlético tem que estar satisfeito com o seu time. Eu discordo que o Carrasco tem que ser mandado embora nesse momento, por mais que eu veja nele um treinador diferenciado, diferente, ou melhor dizendo. E põe diferente nisso. Porque quando você aposta numa escalação, põe diferente nisso. quando você acha que o time do Atlético, que seria aquele que jogou contra o Cruzeiro, jogou muito bem, foi a melhor partida do Atlético nesse ano, deveria ser mantido aquele time. Com a saída do Patrick. E aí o que acontece? Ele monta um time totalmente diferente. Ele quer ser mais realista do que o Rei. Mas por isso que ele os caras ficam passa na bronca com ele, Adilson. de besta a bestial. E bestial a besta numa velocidade muito grande. Então tá bom.